Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. eBite. Atendimento pelo eBite.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. Olá, estamos no ar com Gente Negócios pela Rede Meio Norte de Comunicação. Prazer estar com vocês mais uma vez nesta live Gente Negócios. Temos debatido aí diferentes situações da economia que está diretamente ligada à economia no nosso país, claro, em momentos de pandemia, muitas incertezas, muitas dúvidas, empresas, empregados, empregadores em situação difícil e a pandemia que se alastra em todo o Brasil. Tivemos durante todas as discussões envolvendo aqui médicos, especialistas, empresários, enfim, gente de negócio, situações que remetem a perguntas e a inúmeras perguntas que a população tem feito diante de uma pandemia com tantas interrogações e muito raras respostas. Em nível nacional, tivemos aí um vácuo em relação à liderança no Ministério da Saúde. Não houve até agora uma campanha nacional, nem nas regiões diferentes do país, educativa para a população, esclarecedora. Então, nesse sentido, Gente de Negócios hoje, eu tenho convidado que é o governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, que aceitou fazer esse papo, discutir o tema e a situação atual no estado do Piauí. Governador, prazer em recebê-lo no Gente de Negócios. Olha, Virgínia, primeiro o prazer é meu, obrigado por abrir aqui essa oportunidade da gente poder conversar com o povo do Piauí, aqui parte do Maranhão, enfim, todos os lugares onde você chega aí com esse importante programa, Gente de Negócios. E parabéns também pela iniciativa do próprio modelo de programa. O Piauí ele precisa se voltar cada vez mais para esse casamento entre as pessoas e os empreendedores e as atividades econômicas, pela importância que ela tem na nossa vida. E para mim é uma satisfação poder aqui dialogar nesse momento e partilhar aqui das angústias e das informações e também das esperanças que temos. Muito obrigada, governador. Olha, no estado do Piauí, nós tivemos, como eu falei, com Gente de Negócios, uma participação expressiva de segmentos diferenciados, mas em especial de médicos, de cientistas, debatendo Covid-19 e tudo que envolve essa doença, né, que acomete as nações do mundo e que, tristemente, né, tem levado tantas pessoas a óbito. E durante esse período todo, discutimos, eu como apresentadora com cientistas como Nise Yamaguchi, médicos de diferentes regiões, como eu falei, do Nordeste, de São Paulo, médicos do Albert Einstein. E nós tivemos uma live aqui que foi muito marcante, principalmente para o estado do Piauí, onde o médico Sabas Vieira fez um grande alerta de que o Piauí estava perdendo uma janela muito importante, aliás, já havia perdido uma primeira janela de salvação de vidas, porque não havia adotado o protocolo de hidroxicloroquina. Esse médico, o doutor Sabas Vieira, o doutor Jonas Moura, eles vinham tentando apeladamente em lives, em discussões e debates que estavam em nível apenas de aplicativo WhatsApp, corriam esses seus vídeos, pedindo para que as autoridades se sensibilizassem no sentido de adotar protocolos precoces e deixassem de lado a questão política. E eu fui informada de que, após essa live aqui no Gente de Negócios, eu teria conversado especificamente, acho que com o doutor Sabas, e teria lucidamente adotado o protocolo nos hospitais do estado do Piauí e começado um treinamento para médicos. Eu gostaria de saber do senhor, nesse momento, o protocolo precoce que ele está sendo amplamente divulgado pelo governo do estado em relação ao treinamento para médicos, e se essa informação procede, e se a hidroxicloroquina é adotada em massa no interior do Piauí, nos hospitais regionais. Olha, Virgínia, primeiro lhe parabenizar exatamente por essa capacidade aí de trazer os temas de interesse da população para o debate. Para que você e todos possam compreender, nós temos um vírus desconhecido, precisamos de um tempo para conhecer mais e para nos preparar para ele. Só para compreender, a vida continuou, né? Nós começamos ali novembro, dezembro, janeiro, entrei o ano cheio de esperança, bastante animado com a economia, com os negócios. Você certamente
de se lembrar, era a energia eólica, a energia solar, atração de empresas indo ao exterior, enfim. Aí chega o coronavírus, esse ilustre desconhecido, e termina dando uma paralisia, uma paralisada no mundo, no Brasil e também, é claro, no Piauí. O objetivo do isolamento social, ele tem um efeito violento na economia, tem um efeito no emprego, na renda, enfim, nos negócios, mas é a vida aqui que se coloca em primeiro lugar, como eu sempre digo, e a partir daí ganhar tempo para a gente conhecer mais. Nós já estamos com pelo menos 90, 100 dias de acompanhamento e hoje a gente conhece bem mais do que antes, tanto o que aconteceu no mundo, como também o que acontece no Piauí. Qual foi a estratégia que nós montamos? Primeiro, proteger a barreira nas entradas do estado. Por isso, medidas em relação à restrição de voos, em relação à quarentena para os que entram por terra, por ferrovia, enfim, no estado do Piauí, para evitar a chamada importação do coronavírus. Não adianta eu estar fazendo um trabalho aqui dentro e estar entrando pessoas com coronavírus vindo de outros lugares do Brasil ou do mundo. Então, entrou, faz quarentena. Fazendo quarentena, a gente consegue evitar novas propagações. Segundo, adotamos uma estratégia da busca ativa. Esse aqui acho que foi a principal mudança. E ela tem a ver com o protocolo, que, de um lado, é um protocolo sobre medicamentos. Aqui, o Piauí e o Ceará foram os dois primeiros estados brasileiros a adotar um protocolo seguindo a ciência. O protocolo, ele diz as alternativas de medicamentos, quais os efeitos colaterais, quais as dosagens recomendadas e quais aqui os efeitos positivos que a gente tem. Então, nele tem hidroxicloroquina, cloroquina, mas tem também corticoide, antibióticos, biomolecular, tem várias alternativas que passaram a ser utilizadas. Qual é o papel do Estado? Não é decidir o que usa, o papel do Estado é de oferecer na farmácia dos nossos hospitais esse portfólio de alternativas. Segundo, oferecer exames. Adoeceu, você precisa do raio-x, precisa da tomografia, precisa fazer o teste rápido ou o PCR. Agora eu comprei mais 50 mil de um exame novo, que é um teste rápido chamado teste antígeno. Ele descobre ali no segundo, terceiro dia. Qual é a regra, então, que aí você tem toda a razão, nós abraçamos? Primeiro, como os medicamentos eram todos ainda uma hipótese, tá certo? Ainda em início de aplicação, bom, o paciente deve ter consciência disso. Ele ou o responsável assinam aqui uma concordância, tá certo? E o médico, com mais tranquilidade, poder tratar. Poder tratar em casa, poder tratar hospitalizado em leito clínico e os casos graves em UTI. Então, a gente tem que aumentar leito clínico. A gente tinha naquela época, ali mês de março, 60 vagas de leito clínico, hoje temos mais de 1.000 vagas de leitos clínicos. Nós tínhamos ali 30 vagas de UTI, agora nós chegamos a 474, me desculpa, estou atualizando a data de hoje, 474 vagas para pacientes graves, e isso espalhado em várias regiões do estado. Bom, o que eu lhe digo é que o fato é que nós abraçamos nesse diálogo com o Dr. Savas, nesse diálogo também com outros profissionais, a ideia do tratamento precoce. Descobrir cedo para isolar cedo e para, tratando cedo, fazendo o tratamento cedo, a gente consegue evitar que se agrave. Eu compreendo hoje, assim, mais claramente, a gente criou toda essa assombração no coronavírus, porque ele era desconhecido, mas é uma doença respiratória como outras com as quais nós também convivemos, o H1N1, a influenza, a pneumonia, não é? Renite, eu sou cheio de renite alérgica, certo? Então eu sei o que é as doenças respiratórias. Ora, agora a gente já conhece mais, então qual foi o novo passo? Ao invés de ficar esperando o paciente vir na rede hospitalar, nós vamos atrás dele.
o setor público e o setor privado. Por isso que liberamos agora. Os consultórios, as clínicas, laboratórios privados, para nos ajudar no controle da importação, nessa busca ativa e no tratamento. Né? Então, governador, então, só para arrematar a sua resposta, então a hidroxicloroquina é adotada amplamente hoje nos hospitais públicos do estado do Piauí. Os médicos fazem acompanhamento, paciente a paciente, caso a caso, para que a população seja atendida em protocolo precoce e evite a superlotação dos hospitais. É esse o raciocínio? Esse é o raciocínio. Descobrir cedo, por isso nós somos o 6º do Brasil em testagem. Nós estamos com aproximadamente chegando a 30 mil exames para cada 1 milhão de pessoas, fora os exames de raio-x e tomografia, e o exame clínico, que é o principal, ou seja, nós fizemos agora, para você ter uma ideia, um curso, terminou sexta-feira, para profissionais dos 24 municípios, o que é o coronavírus, o que é a Covid, como é que você pode fazer o diagnóstico, quais são os sintomas que caracterizam o que é coronavírus, e a partir daí, quais as alternativas dos tratamentos, como eu citei. E isso está dando um bom resultado. Veja que o Piauí já é o 1º lugar do Brasil em pacientes recuperados em casa, sob acompanhamento médico, recuperados em leitos clínicos ou recuperados em UTI. Qual é o problema? Esses dados de pesquisa são, que o Piauí é o primeiro em recuperação, são dados de pesquisa de que fonte? Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde, tá certo? Ou seja, são pacientes que chegaram à nossa rede de saúde, foi detectado que ele não só tinha o coronavírus, mas ele precisava de um tratamento, e, a partir daí, se ficou em leito clínico, 4, 5 dias, uma semana, ele é liberado. O UTI demora mais, a média está ficando em torno de 20 dias. E tem ainda casos que o tratamento é feito em casa. Ele recebe a medicação, ele é acompanhado por telemedicina e por consultas que são agendadas. E o mais importante, agora isso em todas as regiões do estado. Bom, junto com isso, qual é o nosso objetivo? Agora ampliar cada equipe do Programa Saúde da Família, cada equipe de profissionais privados dos consultórios das clínicas, ele tem ali uma base de dados de pacientes que ele acompanha. Quem é que tem diabetes, quem é que tem hipertenso, quem tem mais de 60 anos, vamos começar por eles, mas chegar a visitar, a ligar, a telefonar, agendar, enfim, e no caso do Programa Saúde da Família, de casa em casa, e com isso a gente trazer precocemente para o tratamento. Qual é um problema que ainda é ruim no Piauí? Ainda tem pacientes que ficam doentes em casa, não procuram o médico, quando agrava muito, chega no hospital, o pulmão já está comprometido, já está difícil. Mas, governador, só completando de novo o seu raciocínio, é porque a primeira orientação para toda a nação brasileira é só vá para o hospital quando estiver com sintomas XY, quer dizer, a doença já estaria na fase 2 e o pulmão já estaria comprometido. Depois disso, nem governo federal, nem governos estaduais, como é o caso do governo do Piauí, não fez uma campanha educativa à população. E aí eu entro na minha segunda pergunta. Por que a população não tem ainda uma campanha educativa da Secretaria Estadual com sintomas básicos? Porque esses sintomas, as empresas estão fazendo sua parte, divulgando os sintomas mais comuns, como é que o funcionário deve proceder, e isso deveria, no caso, estar a cargo da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, divulgando em campanhas educativas. Essa envolve um detalhe da minha primeira pergunta. Da minha segunda pergunta, a outra, o senhor falou em telemedicina. Como é que a população vai ter acesso a esses canais de telemedicina que são fundamentais numa época de guerra que nós estamos, que é uma guerra contra o vírus, é uma guerra muito rápida, muito ágil, porque o vírus ele corre muito rápido dentro do organismo, é uma doença muito rápida que se manifesta avassaladoramente no ser humano. E como é que ele vai ter acesso à telemedicina se não houve uma campanha de divulgação maciça, de esclarecimento educativo à população através da Secretaria de Saúde do seu estado? Olha, nós disparamos cerca de 2 milhões de WhatsApp, 2 milhões e 100 aproximadamente, e na conta de água, na conta de energia, quero até agradecer a Equatorial aqui, que foi colaborativa, no sentido de colocar 3 mensagens assim bem fortes. A primeira,
é o aplicativo Monitora Covid. Ou seja, é um aplicativo no seu celular ou no computador, no WhatsApp, enfim, você vai lá no Play Store ou no Apple Store e baixa, monitora Covid-19 e você acessa um call center de médicos com consulta gratuita, com, a partir daí, um monitoramento no sentido do acompanhamento e, se for necessário, internação, se for necessário uma equipe lá, se for necessário um transporte com UTI móvel ou o SAMU aéreo, se precisar de um leito clínico, se precisar de uma UTI, ou seja, a partir daí você consegue entrar numa rede de acompanhamento. Isso já tem milhares de pessoas do estado sendo acompanhadas. O outro é esse do Busca Ativa. A gente tem um material que é colocado em ônibus, parada de ônibus, em empresas que foram autorizadas a começar. O problema é que a gente tem aí uma série de empresas não autorizadas e aí, infelizmente, fica fora do radar. Governador, só completando de novo o que eu já perguntei para o senhor, então, assim, eu gostaria de saber se o senhor acha que essa campanha educativa em massa nas TVs, junto aos bairros, por exemplo, com os agentes de saúde, fazendo esse trabalho, como o senhor até introduziu esse assunto aí dos agentes de saúde, poderia ser mais intensificado para que a população ficasse menos em dúvida sobre sintoma, para qual o número que é o Disque do Telemedicina e qual o número, por exemplo, do atendimento psicológico, que a população hoje é outro problema que vai cair no colo das empresas. São as doenças que nós sabemos, de depressão e tudo que envolve todo esse transtorno que traz a pandemia. Eu já acredito, então, que a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Comunicação, poderiam fazer uma campanha mais ampla, mais didática para a população, para aprofundar, porque a informação, tanto salva como a desinformação, pode matar, não é verdade? Com certeza. E aí, concordando com uma afirmação que você fez, erramos todos, levados pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde. No primeiro momento, numa ideia de proteger os profissionais de saúde, se trabalhou a ideia de ficar em casa e só em situações mais graves que procuraria a rede. Há mais ou menos 35 dias, numa reunião aqui com o Comitê Científico, nós mudamos a posição, inclusive antes do Brasil, antes mesmo da Organização Mundial da Saúde. Fomos alertados de que crescia o número de pacientes crônicos, pacientes com outras comorbidades, chegando numa situação... Teve um dia que chegaram 3 pacientes do Hospital de Picos, morreram ainda no atendimento, tá certo? Ou seja, era a ambulância tirando o paciente e ali só para receber o atestado de óbito. Na verdade, esse paciente ficou em casa, piorou, agravou e chegou numa situação que já não era possível mais tratar. Então, isso, infelizmente, estamos com 502 óbitos. Hoje eu fiz um decreto de luta oficial para a semana, em homenagem a todas as pessoas que vieram a óbito. E aí, veja, o que é aqui que você compreenda é que nós temos que ampliar a campanha. Eu agradeço, inclusive, ao seu programa, aos meios de comunicação, porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a orientação mudou. Agora, a orientação é procurar o médico, não é? Procurar, seja ele numa unidade básica de saúde do setor público, seja no consultório, seja numa clínica, e também se cadastrar nesse programa que é o Monitora Covid. Eu, inclusive, quando foi agendada a live aqui no Gente Negócios, eu comuniquei à Secretaria de Comunicação que seria uma entrevista mais conversada, tendo em vista que o momento é muito delicado. Eu digo isso para o senhor porque nesse momento eu sou paciente, que ele revelar, de Covid-19. Eu estou em fase de recuperação, atendida por 3 médicos. Sim, no primeiro momento fui diagnosticada precocemente, bem rápido, né, no primeiro dia, porque já vim estudando sobre Covid durante muito tempo. E por isso disse para o senhor que a informação salva, como a desinformação pode levar à morte. E uma pessoa que presta serviço para mim, aí eu vou abrir um parêntese aqui na entrevista para dividir com o senhor, que é governador do estado, e com quem acompanha, já me acompanha já essas décadas todas, a minha situação, porque acho que os exemplos divididos podem somar para o restabelecimento, para o pronto atendimento de muita gente, por conta de muita desinformação que eu tenho percebido nesses últimos dias,
em que fui diagnosticada com Covid-19. Porque uma pessoa que presta serviço para mim, ela tem 11 pessoas morando com ela, eu estou prestando assistência a essa família, já também desde o início, e ela teve um primeiro sintoma, que foi dor de garganta, e depois muita dor de cabeça. Percebendo o seu estado de saúde, e prontamente fui cuidar da sua saúde, percebi que apresentei o primeiro sintoma, que foi a dor de garganta. Falei por telemedicina com o meu médico, que foi muito rápido, muito seguro, um diagnóstico sintomático, e ele explicou que ela estava sim com Covid, pela minha descrição apenas, e que ela deveria estar na fase 2 e que deveria se dirigir ao hospital em Teresina. Ela prontamente foi ao hospital, foi atendida aqui na rede de saúde municipal de Teresina. Ela pediu para usar hidroxicloroquina, não foi fornecido, foi receitada para ela a azitromicina. Eu tenho tudo isso, né, comprovado, mas aqui não é nenhum tipo de denúncia. É simplesmente a minha experiência pessoal. E ela recebeu a orientação da azitromicina, ivermectina, e que fosse para a sua residência, e o agente de saúde foi monitorar, como já viu 8 pessoas na sua rua com sintomas e alguns já diagnosticados com Covid, inclusive com óbito na rua do seu bairro em Teresina. Então, eu estou até hoje acompanhando essa família, enviando os medicamentos que a prefeitura soube que fornecia em alguns hospitais de Teresina, outros não há mais o fornecimento dessa medicação em Teresina, na capital do Piauí, e a hidroxicloroquina, nós sabemos, não é fornecida na capital do Piauí. E os meus médicos, que estão cuidando da minha saúde, também estão dando assistência, assim como os médicos do Hospital do Bairro, a essa família. E eu, prontamente, claro, como são pessoas que têm uma colaboradora que presta serviço para mim, e toda a família dela está amparada com o meu trabalho. No terceiro dia, o meu filho apresentou sintomas também está sendo tratado por essa junta de médicos, muito preparados, e os meus sintomas vieram com a garganta, que depois sumiu, intensa dor de cabeça e um desconforto gástrico enorme, muito forte, e fiquei em estado de muita fraqueza, mas confesso que pelo meu protocolo que tomei com hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, sulfato de zinco, talvez o meu estabelecimento tenha sido mais rápido, compreende, governador? Pelo que eu percebi da minha experiência, a pessoa que me presta serviço foi diagnosticada e o protocolo entrou já no 5º dia, ela já entrou depois da primeira janela. Então, ela demorou a se restabelecer, já está bem melhor, passou alguns dias mais difíceis, mas ela vai ficar curada. Eu também já estou me curando e o meu familiar também. A minha experiência que eu quero dividir com o senhor é dizer que o senhor foi lúcido em colocar o protocolo, apesar de que nós sabemos que a hidroxicloroquina é polêmica. Não estou dizendo aqui que deve-se adotar a hidroxicloroquina, não estou simplesmente dividindo a minha experiência e de outras pessoas que eu lhe falei aqui, que presta serviço, e um familiar meu. Mas tendo em vista todo esse contexto, onde é que eu quero chegar aqui no raciocínio? Eu tenho informação, esclarecimento, médicos que me diagnosticaram exatamente no momento necessário. Os exames, mais de 50% dos exames, dos testes, o senhor inclusive falou do teste rápido, eles têm um falso negativo, que nós sabemos. Então, a sintomatologia da doença, e hoje eu sei, depois de estudar muito, assistir muito conteúdo sobre Covid, a sintomatologia é muito mais importante. Por isso eu reforço com o senhor aqui a questão da telemedicina. Mas a minha pergunta é o seguinte: hoje o senhor reforçou a questão do isolamento, e o senhor já me falou durante todo o início da live que o isolamento vai até o dia 6 e que muitas ações de saúde já se ampliaram, que o senhor voltou atrás nas suas decisões, porque também foi se estudar com os seus auxiliares, com o secretário de saúde, para que modificasse a estrutura dos atendimentos, adotasse o protocolo. E aí o senhor hoje, o senhor acaba de colocar, aliás, ontem, a questão de até o dia 6 de julho ampliar o isolamento. No discurso político, parece que a Covid aumenta à medida que as pessoas desobedecem o isolamento. Nós sabemos que, no meu caso, eu tenho um estudo de casa, gravo em casa, essa pessoa me presta serviço também, vivia isolada de casa com os filhos, obedecendo o isolamento, mas nós sabemos que a Covid altamente, ela se propaga de uma forma altamente contagiosa. E esse discurso não pode pesar muito mais para a população e aliviar mais os poderes públicos quando se diz a contaminação aumentou porque quebraram o isolamento. E esse é um discurso, inclusive, que eu já ouvi do senhor
em alguns dos seus discursos de que precisa se fechar o isolamento porque a Covid está aumentando. E aí cai no colo da população essa culpa e alivia mais para o poder público? Sua resposta. Olha, primeiro, é científico também a medição do isolamento, tá certo? A Inloco é uma empresa respeitada no Brasil e no mundo, faz a medição no Brasil, faz a medição no Piauí. Nós chegamos agora quinta e sexta-feira a 34%, 35% no isolamento social. E na semana passada. E ao chegar nesse nível, para você ter uma ideia, na normalidade, se a gente mede ali fevereiro, janeiro, que não tinha coronavírus ainda, nem no Piauí, nem no Brasil, ainda não se tinha essa notícia, nós tínhamos ali 23%, 24%, ou seja, nós chegamos a 34%. Bom, o que a outra que também é na ciência, a pesquisa por exame em 11 regiões do estado demonstra um crescimento da propagação da transmissibilidade, ou seja, o número de pessoas com coronavírus, que era 134 mil, passou para 334 mil. Né? Então, ela vai no imediato. É claro que o isolamento não é o remédio, ele tem efeito colateral. Você cita, se alguém, de alguma forma, ao sair para ir em algum lugar, na farmácia, e precisa sair para ir no supermercado, para ir ao trabalho, enfim, e se consegue, e se chega de volta trazendo ou na roupa ou em alguma parte o coronavírus, é um perigo, porque traz para dentro de casa, tá certo? Então, o que eu estou dizendo, eu reconheço que as pessoas saem pela necessidade. Em todo ninguém aguentou muito tempo, nem aqui, nem na Alemanha, nem em lugar nenhum. Né? As pessoas viajam, é um período muito longo. Aqui. Agora, nós precisávamos do tempo para 3 coisas. Uma, não era brincadeira você sair de 30 vagas de UTI para 474. Estou falando, é uma cama, é respirador, é monitor, equipe médica, EPI. Ou seja, você tem uma estrutura gigantesca. Só falando de um investimento aqui de cerca de 250 milhões de reais em tão pouco tempo. Aí, mais de 1.000 leitos clínicos saindo ali de 60. Então, o que eu estou mostrando é que nós temos uma situação em que o Estado, eu quero chegar numa perspectiva da gente conviver com o coronavírus como a gente convive com os outros vírus. Nós convivemos com a influenza, convivemos com H1N1, convivemos com a tuberculose, com a pneumonia no nosso dia a dia. Agora, era preciso conhecer mais, hoje conhecemos, ainda completamente preparada essa estrutura de profissionais para os exames clínicos, ainda tem, você coloca sobre a questão do tratamento. A gente aqui, toda a liberdade ao médico. Agora, nós temos nas farmácias dos nossos hospitais a opção tanto da cloroquina como da hidroxicloroquina, mas tem também lá corticóide, tem tem as outras alternativas também. E elas todas são disponíveis, mas a escolha é do médico, é o profissional, claro. Liberdade. Pronto, aí sobre isso, governador, porque acompanhei de perto, como lhe falei, por ser paciente, está em fase de cura, né? Daqui uns dias já vou estar com uma sintomatologia já perfeita, no sentido de que já passa a fase de transmissão, poderei circular com o meu certificado de imunização. Mas, enfim, dentro desse contexto, o Piauí acompanhou que o senhor e o prefeito da capital, que inclusive foi diagnosticado com Covid-19, declarou que está com sintomas equilibrados e passa bem, que o senhor e o prefeito, em um determinado momento, parece que não conseguiram unir os discursos em relação, por exemplo, à hidroxicloroquina, que é algo, como o senhor mesmo colocou, que é uma opção do médico e opção de paciente, tendo em vista que, como os especialistas e a comunidade médica que nós temos conversado, tem orientado, nós estamos numa guerra. Segundo os médicos, não daria para esperar testes científicos que vêm daqui a 2 anos, enquanto os soldados estão morrendo em campo de batalha. Que o que está sendo testado e tem dado mais certo seria o ideal para se usar em pacientes, para que se adotasse o protocolo precoce,
precoce e que não enchêssemos os hospitais do país. Então, eu gostaria de saber, o senhor chegou a argumentar com o prefeito da capital do Piauí, a capital Teresina, no sentido de também adotar esse protocolo, tendo em vista que a situação dos hospitais aqui tem ficado bem complicada, e a exemplo disso, hospitais como na cidade de Floriano estão conseguindo manter suas UTIs não cheias por conta de um protocolo precoce, que também é a prova que tem dado certo. Olha, é verdade, eu posso dar um depoimento que, se não fosse o tratamento precoce, nós teríamos entrado em colapso em muitas regiões. Tá certo? Nós temos hoje uma rede com 8 regiões de saúde. Nenhuma delas entrou em colapso. Nós não tivemos no Piauí nenhum caso de paciente que chegou e não teve a condição do atendimento. Tá certo? E o que a gente está buscando é isso, de um lado ampliar, do outro unificar os protocolos. Unificar para que a gente tenha um procedimento mais ou menos comum no estado inteiro. Hoje, esse sistema de protocolo, ele vale para todo o estado, independente da posição de quem é prefeito, quem é governador, ou seja, o médico no Piauí tem a liberdade da escolha. Qual é o ponto? Cabe ao gestor o fornecimento nas farmácias dos hospitais. Então, nas farmácias do estado, que é o que eu tenho a responsabilidade de gerenciar, a gente coloca as alternativas de medicamentos, inclusive essa, tá certo? Ao mesmo tempo... Governador, mas a minha pergunta é se o senhor chegou a argumentar com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco, nosso tempo está um pouco curto. Mas é claro, eu tenho conversado com ele. Nós estamos, por exemplo, agora, para chegar a um entendimento, porque nós aprovamos o programa de pactuação para retomada organizada. Qual é o objetivo? Eu não quero, quer dizer, o que tem de pior é quando sai desorganizadamente, sem ter um protocolo, sem ter um regramento para quem está abrindo. Eu acho que se sairmos organizados, se tivermos uma capacidade profissional de lidar com o exame clínico, como você coloca, primeiro o exame clínico, em seguida, os outros exames para confirmação. E agora o dado novo é esse que eu estou lhe dando. Nós compramos agora, já estamos distribuindo para os municípios o teste antígeno. A exemplo do PCR, ele descobre no segundo dia. O primeiro dia não está infectando. O segundo dia é quando começa ali a fase do adoecimento e da transmissibilidade. E com isso a gente vai melhorar ainda mais o tratamento precoce. A minha pergunta é, mais uma vez, o senhor acredita que o prefeito poderia, em um segundo momento, voltar atrás e adotar a hidroxicloroquina nos hospitais da capital do Piauí? Eu te confesso que eu não tenho a informação que ele não está adotando. A informação que eu tenho é que os médicos de Teresina e dos demais municípios estão trabalhando. Eu posso dar uma examinada para eu não ser injusto aqui. Então, eu vou lhe passar a informação que tenho da comunidade médica e do caso que eu tenho presencial, de pessoas próximas, de 2 famílias de bairros diferentes da capital. Como jornalista, como comunicadora, posso lhe atestar, a essas pessoas não foi adotado o protocolo com hidroxicloroquina, certo? E os médicos que atuam na rede, nós temos amplo acesso, acredito que o senhor também, são unânimes em dizer que o prefeito da capital, ele não adota hidroxicloroquina. O espaço está aberto, inclusive, do Gente Negócio, porque nós convidamos o prefeito para uma entrevista, mas a Secretaria de Comunicação da Prefeitura não deu um retorno a respeito da entrevista. Mas o senhor prontamente nos atendeu e agradeço por isso. Governador, nós vamos dar uma pausa para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu tenho aqui perguntas de empresários para o governador Wellington Dias. O senhor aceita responder a questionamentos da classe empresarial, dos empresários? Ok. Muito bem, o intervalo é rápido, já nós voltamos. Você está preparado para curtir o São João? Não? Então vista aquela camisa quadriculada, coloque o chapéu, prepare o bolo de milho e aproveite as ofertas de São João que a Ibate preparou para você curtir do jeitinho que você gosta. Tem caixa de som para dançar a música favorita, Smart TV e Soundbar para curtir as melhores lives, além de smartphones, acessórios e muito mais para você
entrar no clima junino sem sair de casa. A iByte entrega na sua casa. Acesse o site byte.com.br ou ligue, mande mensagem no WhatsApp pelo 4025.000. A iByte é mais que tecnologia, é viver a conexão do São João. Com quase 2 décadas no mercado, a Predial, a administradora de condomínios, oferece soluções tecnológicas e inovadoras para atender os condomínios que administra. A Predial conta com pacotes de serviços completos, plataformas digitais, uma equipe multifuncional capacitada para atender com consultores à disposição. Tudo para facilitar a gestão do seu condomínio. Saiba mais acessando www.predialadm.com.br ou ligando e falando com nossos consultores DDD 86-3133-5000. Predial, a sua administradora de condomínios. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. Olá, estamos de volta, Gente Negócios. Neste segundo bloco, nós conversamos aqui em live com o governador Wellington Dias, governador do estado do Piauí, responde neste segundo bloco perguntas dos empresários. O governador, no dia de ontem, estendeu o isolamento até o dia 6 de julho, né, esse governador? E aí nós recebemos aqui dos empresários algumas perguntas. O primeiro empresário que pergunta é o empresário Inácio Pinto, do Grupo Pinto Svagalim. Ele diz: não existe vida no planeta Terra sem atividade que a sustenta. A ciência mostra que qualquer ser humano leigo sabe intuitivamente, há milhares de anos, antes do surgimento do conhecimento e da biologia. O discurso político incorporou um repertório de jargões eleitorais sobre sustentabilidade. A pandemia, ele diz, do vírus chinês, desnudou de vez a incoerência entre os discursos políticos e a prática. O desemprego, a fome e a pobreza agravarão a mortalidade por outras doenças. E a pergunta dele para o senhor é o seguinte: o senhor considera, governador, que a economia do Piauí é sustentável, sem trabalhar nem produzir, sobrevivendo eternamente de empréstimos e transferências federais? Bom, primeiro, o Piauí não vive só de empréstimo e transferências federais. Nós temos uma economia que, em 2003, 2002, era capaz de gerar 7 bilhões por ano, chegou a 50 bilhões por ano. Então, a participação do setor público ela foi cada vez mais tendo um papel menor dentro da economia do nosso Estado. Ou seja, acho que é possível apenas dar uma olhada e ver o que aconteceu aqui em vários segmentos, na produção de alimentos, na produção de energia, na produção de frutas, na própria construção civil e em várias outras áreas importantes, no turismo, enfim. Agora, o que nós temos é uma situação que não é do Piauí, é do Brasil, é do mundo. Infelizmente, a gente tem a necessidade de ter que fazer escolha. Eu, a vida inteira, me preparei para trabalhar o fortalecimento da economia, mas entre a vida e a economia, num dado momento, eu tive que fazer a escolha e fiz pela vida. O fato é que toda a necessidade do setor econômico ela é verdadeira. Agora, a demonstração que se teve é que quem voltou sem ter uma preparação também teve problemas muito graves e teve que dar passo para trás.
Essa é uma realidade mesmo dentro do Brasil. O que a gente está fazendo é uma situação em que a gente pode demorar um pouco mais, mas a gente também sai mais seguro, com menos risco, inclusive para a economia. Veja que a forma como a gente trabalhou até agora, ela permite agora já ter um protocolo de retomada. Ainda hoje tivemos uma discussão com empresários da área do comércio, onde estamos trabalhando o setor do comércio, que é um setor grande, o varejista, é o caso do Grupo Pintos, tá certo? Que gera muitos empregos no Estado, né? Um grupo grande, sólido, décadas no mercado. Né? Corretamente. E veja, qual é o objetivo aqui? É garantir como é que esse segmento, nós vamos ter que trabalhar ele em etapas. Quais são as primeiras etapas? Então, a gente está trabalhando para esta definição. Esta semana, a gente aqui já tem o setor da agricultura, que funciona, o setor relacionado à construção civil, EI7 em Teresina, que agora está sendo pactuada, a parte do comércio automotivo, tá certo? Agora estamos discutindo com o comércio varejista, o setor industrial. A gente também já tem o protocolo e já tem funcionamento das atividades. O objetivo é apenas fazer com segurança, ou seja, e o que eu espero é que a gente tenha, da parte do comércio varejista, uma posição ainda esta semana, dia 29, tem nova agenda, para ver se tem uma posição. Ok, governador, respondida a primeira pergunta do empresário Inácio Pinto, o senhor falou sobre construção civil, sobre turismo. Agora há pouco, agora há pouco, né, porque faz pouco menos de um dia, o empresário Bob Ziegert anunciou o fechamento do seu resort. Assim que o senhor anunciou que ficaria até o dia 6 de julho, não haveria, então, para os empresários, segundo ele próprio declarou, previsibilidade. E que o pior fantasma para os empresários seria a falta de previsibilidade. E ele faz uma pergunta para o senhor, o empresário hoteleiro. Ele é diretor da Associação dos Empresários de Crajoelho da Praia no nosso litoral. O empresário Bob Ziegert pergunta: os empresários de hotéis e pousadas da região de Barra Grande, todo o litoral, implementaram rígidos protocolos de segurança e higienização e obtiveram o selo do Ministério do Turismo. Vários hotéis já retornaram com segurança no Brasil. Estamos há praticamente 100 dias parados e não há previsão. Estou fechando o meu hotel. O que o governador do estado tem a dizer sobre o fechamento de empresas, demissões em massa, diante de um isolamento que não tem mais uma explicação lógica? Bom, primeiro tem uma explicação lógica. Nós tivemos um crescimento de 134 mil pessoas com coronavírus para 334 mil. Se isso não for lógico, nós temos uma outra explicação lógica. Nós temos um esgotamento da capacidade de atendimento para pacientes graves. Faltam profissionais. É uma realidade. Nós temos um outro problema lógico. As indústrias do Brasil disseram que não tem capacidade de fornecimento de medicamentos. E o Piauí não quer entrar em colapso. É isso. Agora, também não há em nenhum lugar declaração de que não há previsibilidade. Pelo contrário, nós estamos tratando dos protocolos. É verdade que o setor hoteleiro ele trabalha já bem próximo de uma pactuação, porque não é só o empresário, é o empresário, os trabalhadores, e a gente tem que trabalhar isso dentro de um regramento para proteção, tá certo? E esse setor é um setor que está bem avançado e a gente vai estar apreciando agora, provavelmente, dia 29. Ok, eu pergunto agora do vice-presidente do Centro de Indústrias do Piauí, CIEP, Gilberto Pedrosa. O senhor falou também de construção civil, então remeteu a pergunta do presidente do CIEP. Aliás, vice-presidente. A atividade econômica da construção civil em Teresina, no Piauí, representa uma grande parcela de empregos para a população do estado. 60% do PIB da indústria do Piauí só na capital, então são 50 mil empregos diretos. Essa atividade está completamente paralisada, porque a construção civil, que é reconhecida por especialistas como atividade de baixa probabilidade de contaminação e transmissão de Covid-19, uma vez que essa atividade se desenvolve ao ar livre, está há 90 dias em quarentena, enquanto que na maioria dos estados nunca esteve parada. Hoje, Teresina é a única capital do país, por exemplo, com essa atividade paralisada.
Olha, nós tivemos uma situação em que, desde o início, o Estado trabalhou essa área da construção civil em atividade. Então, aqui funciona, como ele mesmo, nos demais municípios, não são só nos demais estados. Nós temos um problema aqui, por uma avaliação feita pelo município de Teresina, e na reunião do Comitê Emergencial essa semana, foi dado um encaminhamento em que o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público do Trabalho, que tem nos ajudado aí na mediação desses protocolos, vai buscar fazer uma mediação. Empresários, trabalhadores, municípios, e o Estado quer ajudar, quer participar. A avaliação é que é um setor que tem um bom protocolo, é um setor que já funciona. Você pode ir ali na Ferrovia Transnordestina, está em atividade, tá certo? As obras, se for lá na região de Lagoa do Barro, as obras de energia eólica, solar, e ali na estrada entre Caracol e Bom Jesus, Caracol, Guaribas, Bom Jesus, está em andamento, e assim, várias regiões do estado. O que eu defendo é que a gente tenha um entendimento, porque aí o doutor Gilberto tem razão. Por exemplo, abriu agora para o governo federal o programa de habitação para 2020, já está atrasado, mas abriu. E se a gente não tiver as condições de um entendimento sobre o decreto, podemos ficar o setor dessa área de fora, e isso não é razoável. Então, há necessidade de um entendimento, eu e o prefeito Firmino temos tratado para buscar. E eu creio que a gente tem tudo para, no decorrer dessa semana, chegar a um entendimento. Ok, governador. Quando o senhor fala dos avanços do Piauí, eu queria fazer um parêntese que nós continuamos sendo, vamos dizer assim, em uma situação ainda de extrema pobreza no nosso estado. Isso é um governador com mais de uma década na gestão do Piauí, são 14 anos, não é isso? E o senhor foi eleito aí com a maioria expressiva de votos. Isso significa que o senhor tem um índice de aprovação muito alto da população, e é um governador que tem um discurso muito sereno, muito conciliador, nós sabemos disso. Mas o que eu tenho escutado dos empresários e da classe média é que esse discurso sereno, que o senhor sempre coloca, não vai resolver o desemprego em massa, que as empresas vão estar mortas e não vão conseguir ressuscitar após essa situação toda de calamidade, até que se resolvam esses protocolos e burocracias. E aí eu entro com a pergunta do empresário Silvio Leite, que diz: o governo tem um plano para apoiar milhares de empresários que fecharam seus negócios por conta desse período todo fechados, em isolamento, que não vão mais reabrir muitos deles e muitos com década de existência. Se o senhor tem um plano para apoiar milhares de empresários que sucumbiram e que ainda vão sucumbir. Então, primeiro, para lhe dizer da extrema pobreza. O Piauí, ali em 2002, ele tinha um índice de desenvolvimento humano, um índice internacional, era de 0,4, era muito baixo o desenvolvimento. Nós chegamos já em 2006 com o IDH 0,5, que era baixo desenvolvimento. Em 2010, nós chegamos a 0,6, médio desenvolvimento. E agora, em 2019, chegamos a alto desenvolvimento. Significa que reduziu, sim, miséria, reduziu pobreza. Nós tínhamos 400 mil pessoas com ensino médio. Hoje tem 1.200.000, 1.250.000 pessoas com ensino médio. Por isso que eu estou preocupado também com uma área como a educação. Nós tínhamos um número de analfabetismo que era absurdo, tá certo? E a gente teve redução. Nós tínhamos... Qual é o estado brasileiro que tem educação profissionalizante em todos os municípios, que tem mais educação superior do que o estado do Piauí? Então, isso aqui vai contribuir, sim, para que a gente tenha crescimento. E na economia também, não apenas em educação, na expectativa de vida, como também na renda. A nossa renda era R$ 2.400 por ano, a renda média do estado. Agora nós estamos aí fechamos 2019 na casa de R$ 15.000 per capita, tá certo? Então, eu digo que teve mudança, sim, e basta olhar os dados que são divulgados pelo governo federal, pelo IBGE, pelo IPEA, sobre isso. Em relação ao que fazer com as empresas, Virgínia, o que nós não temos solução é para a morte. Morreu, não tem solução, tá certo? Aí é Deus quem cuida, tá certo?
as empresas, nós vamos sim ter que encontrar solução. Nós vamos ter que encontrar solução. O próprio Estado também paga, ou seja, eu acho que eu tenho satisfação em estar numa situação que paralisa, não é, as condições de atendimento à população e a própria receita do Estado, enfim. O que eu digo é que nós vamos sim ter condições de trabalhar e com muito mais serenidade. A minha serenidade, ela é também responsabilidade para garantir que, ao dar um passo, a gente dê esse passo com segurança. Eu não acredito que qualquer empresário queira abrir um hotel e daqui a pouco ter que fechar, porque abriu sem a devida segurança. O comércio abriu e ter que fechar porque não abriu com a devida segurança. Perder mão de obra por óbito é uma coisa que não se constrói da noite por dia. Por isso que eu estou na defesa. Tem protocolo como a Constituição Civil tem, como o comércio automotivo tem, agora os outros estão trabalhando, a área da saúde, que já foi acertada e já entrou em atividade. Ou seja, isso aqui é o caminho. E eu quero defender que é este caminho que nós vamos ter que seguir. Olha o lado bom. O lado bom, como eu tinha dito, a gente entrou numa fase que se aproxima da estabilização, entrou numa fase em que temos condições, não é, de garantir daqui a pouco o pico dessa curva, como se coloca, em condições de, a partir daí, a gente ter mais gente saindo de hospitalização do que gente entrando, como já acontece em algumas regiões que chegaram ao pico primeiro. Agora, alguém compara às vezes, lá no Amazonas já estão liberando tudo, beleza. Agora, o Amazonas é 64 óbitos para cada 100 mil habitantes, aqui é 14. Alguém está querendo o Amazonas? Eu não. Tá certo? Eu prefiro o resultado do Piauí, e assim em relação a outros estados. Então, esse aqui é o ponto principal. Nós somos um estado que valoriza a vida. Quem viver no Piauí, pelo menos enquanto eu for governador, tem que saber que aqui é um estado que valorizamos a vida. É a vida em primeiro lugar. A economia tem importância, ela gera os empregos, isso é muito importante, e ela sustenta o próprio estado, os municípios, sustenta a União a partir das suas atividades, mas é a vida em primeiro lugar. Muito bem, governador, queria mais uma vez agradecer ao senhor, nosso tempo infelizmente está indo ao fim, né? Dizer ao senhor que aceite mais entrevistas no Gente Negócios, eu tenho aí um vácuo de 10 anos que o senhor não me concede entrevista, o senhor não sabia que eu era alguém que estava com tratamento de Covid, quero deixar claro para a população, o senhor já teve outros secretários de comunicação, o seu secretário atual foi muito solícito em aceitar o convite para a entrevista, o senhor também, em um momento difícil. Eu sei que não é fácil para um gestor público uma situação como essa, é uma situação de pressão também, mas a comunidade médica ainda está muito preocupada com a questão da educação da população, da informação para salvar vidas, os protocolos precoces. Eu deixo aqui uma palavra também de motivação para toda a sua equipe, no sentido de que o Gente Negócios veio aqui esse tempo todo querendo colaborar no sentido da tolerância, da compreensão e união de esforços. Nós vimos aí no Brasil inteiro uma guerra contra a hidroxicloroquina, briga de governos, enfim, com o governo federal, e nesse primeiro momento, nesse segundo momento, o senhor ouviu os médicos e adotou o protocolo. Também quero deixar um destaque sobre isso, para fazer justiça aqui como comunicadora, né? E que Teresina ainda tem essa interrogação enorme em relação à hidroxicloroquina, porque poderia ser uma opção do paciente, segundo a comunidade médica em várias regiões do Brasil. Nós temos uma médica brasileira na Espanha, Marina do Carmo. A população, se quiser, pode ver as redes sociais se informar. Quem quiser também mais informações das lives que fiz com os médicos, está no meu novo canal no YouTube. As lives que faço com os médicos sobre hidroxicloroquina, tratamentos precoces. E a população realmente precisa de um suporte em relação a mais informação para ter acesso aos tratamentos. Digo isso porque, como falei no começo da live, vivi a minha realidade aqui, de alguém que tem estrutura para se tratar, mas vivencio também a situação de famílias mais carentes em bairros próximos a mim, que de alguma forma estão ligadas e que percebo claramente que precisam de mais informação e um maior suporte. Queria, de novo, reforçar o seu agradecimento, a gratidão por se colocar aqui, por responder as perguntas dos empresários e já de cara confirmar aqui, convidá-lo para uma próxima live, um segundo momento, junto à sua assessoria, junto à sua Secretaria de Comunicação aqui no Gente Negócios, para que possamos ajudar a informar melhor a população
a respeito das próximas medidas do governo. Eu sei que a grande pressão hoje é em torno da flexibilização da economia, porque sem emprego, sem dinheiro, a população não compra remédios, não consegue se alimentar e fica tudo também muito complicado. Concorda, governador? Ok, obrigado, Flávio. Eu fiquei muito feliz em participar aqui com você, né, desse momento. Dizer aqui, primeiro, a todo o povo do Piauí, mas também aos empresários. Eu acho que a gente entrou junto, chegamos até aqui, nós estamos já bem mais próximo, não é? Já estamos saindo, nós já começamos a liberar. Essa semana passada agora, várias atividades que não estavam liberadas foram liberadas. Por exemplo, os consultórios médicos, clínicas, enfim, tiveram ampliação de horários, outras, além das doenças crônicas, outras áreas também. Eu creio que a gente vai chegar a um entendimento sobre a construção civil, vamos chegar a um entendimento sobre essa área relacionada ao comércio automotivo e mais. Vamos trabalhar as outras áreas, o turismo, o comércio, as demais áreas, sair organizado. A minha visão é essa. De um lado, no que toca à pandemia, concordo plenamente aqui com a defesa, não é, que os cientistas fizeram aí nas entrevistas que fizeram com você. Descobrir cedo, trata cedo, e hoje a gente está bem melhor preparado para isso. Segundo, a gente trabalhar nessa perspectiva, não é, de sair organizadamente, sair mediante os protocolos. É essa a diferença. Quando sai desorganizado é pior. Então é esse caminho que eu estou defendendo. Então, que Deus abençoe aí, possa nos iluminar e aí que a gente possa, com muita esperança, não é, vencer o coronavírus, sair numa situação melhor, e isso, se Deus quiser, vai acontecer no Piauí. Certo, governador, mais uma vez, muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigado. Gente e Negócios, oferecimento, Audi Center Teresina, eBite, atendimento pelo eBite.com.br ou WhatsApp 4020 5000. Predial, administradora de condomínio.